pouco sobre o que seria o aparato pulmonar. Grande parte do aparato respiratório ele vem do pulmão, né? Que é um órgão muito importante, tanto em anatomia quanto em outros temas que a gente vai estudar, em físio, em bioquímica, inclusive, né? Certo? O pulmão, ele em grande parte faz o que a gente chama de hematoses, né? Que é o câmbio do que seria um sangue oxigenado por desoxigenado, vice-versa, muito mais um sangue desoxigenado por oxigenado, né? Essa hematose também está dentro do que a gente chama de pequena circulação, ou circulação menor. Por quê, Diogo? Porque é o seguinte, a circulação menor é lá que vai do coração para o pulmão, coração, certo? Levando em conta que sai do pulmão através do ventrículo anteromédio o que seria um sangue desoxigenado. Mas lembre que apesar de sair do coração sangue desoxigenado é através da artéria pulmonar, porque sempre que sai do coração é artéria. Beleza? Maravilha. Aí depois, gente, o que a gente tem que lembrar aqui? Que o pulmão, ele basicamente, a gente tem que diferenciar o que seria um pulmão direito do pulmão esquerdo, certo? E a principal coisa a gente saber é quantos lóbulos tem e quantas linhas ou fissuras ele tem, certo? O pulmão direito, ele tem 3 lóbulos, ele é um pouco maior, certo? E esse pulmão direito, ele tem o lóbulo que a gente chama lóbulo superior, que é esse aqui em rosinha, o lóbulo médio e o lóbulo inferior, certo? E linhas a gente tem duas, a linha oblíqua e a linha horizontal, certo? A linha oblíqua e a linha horizontal. A gente vai ter uma divisão que tanto o pulmão direito quanto o esquerdo são divididos em 10 segmentos pulmonares, que a gente vai ter que saber isso para provas orais em anatomia, que eu vou dizer já já. O pulmão esquerdo, por outro lado, não é igual ao pulmão direito. Ele só tem 2 lóbulos, o superior e o inferior, e só tem uma fissura, que é a fissura oblíqua, tá? Muito importante saber diferenciar. Ele também tem 10 segmentos no geral, rara vez se encontra o que seria 8 segmentos nesse pulmão, tá? Aqui a gente tem uma coisa muito importante, que é o seguinte: o pulmão, ele funciona como um aparato que, no geral, é, esse aparato ele não é todo um bloco. Além de estar dentro dos lóbulos, esses lóbulos também são divididos em cada vez menores zonas para isso tornar esse pulmão mais funcional, onde vários trabalhadores trabalham para esse mesmo local, para essa mesma fábrica, certo? Então, o pulmão ele funciona assim, vários pequenos espaços que servem para oxigenar e não como um grande espaço que oxigena, certo? Isso é o que a gente chama de segmento broncopulmonar, certo? Ou também chamado de divisão broncopulmonar. Beleza? Cada segmento dessa, obviamente, que vai cumprir tanto funcionalmente, que é a função da hematose, de cambiar oxígeno, né? E anatomicamente, tá? E, logicamente, o próprio pulmão tem que ter um mecanismo de oxigenar ele próprio, né? Seria através dos vasos bronquiales, certo? Dos vasos bronquiales. Vamos falar disso um pouco mais adiante, tá? Então, o pulmão vem através da tráquea até a carina traqueal, que é a divisão pulmonar, certo? E aí se divide em carina direita e carina esquerda, como está aqui no desenho. Uma coisa que você já tem que saber, que o bronco, aqui é a carina, né? Carina não, perdoe, gente, broncofonte, né? O broncofonte direito, ele é maior e mais horizontal, certo? Maior e mais horizontal, enquanto o bronco esquerdo, ele é menor e ele é mais, menor e mais vertical, perdoe o direito, vertical, enquanto o esquerdo, ele é menor e mais horizontal. Tá claro isso? Então, o direito, ele é um pouco maior e mais verticalizado, cai mais assim, enquanto o esquerdo, ele é menor e é mais horizontalizado, tá certo? Beleza, isso é importante, gente, porque funcionalmente isso acaba atrapalhando a pessoa. Por exemplo, uma criança engole uma moeda. Qual provavelmente o bronco que ela vai? O bronco direito, porque ele é mais vertical, ele já cai igual um tobogã direto. Enquanto esse daqui tem que se ajustar um pouco mais para cair, certo? Isso acaba, querendo ou não, tendo uma grande repercussão. Agora, como é que é essa divisão do bronco pulmonar? Primeiro, começando pelo pulmão direito. Eles dois se parecem bastante, especialmente a parte mais inferior, mas é importante saber, e isso aqui cai em prova e tem que saber. Primeiro que a parte do lóbulo superior direito, a gente chama de APA. Lembre disso. APA. O que é APA? Apical
posterior e anterior. Apical posterior e anterior, certo? Seguido do lóbulo médio, que a gente chama de LM, para ficar mais fácil, APA, LM, lateral e medial. E depois a gente segue. Então, 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai para o sexto segmento pulmonar, que é o apical de Nelson. Ele está na base, ou seja, na parte inferior, e ele é mais posteriorizado. Por que é importante saber essa informação? Porque vocês vão ver que quando vocês tiverem na aula de anato, tem tipo uns simuladores, né? Que você tem que saber ubicar que o apical de Nelson está embaixo e está posterior. Beleza? Logo em seguida, a gente segue com o que eu chamo de MALP. MALP é medial, anterior, lateral e posterior. Lembre que o medial também é chamado de paracardíaco ou cardíaco. Por quê? Porque está ao lado do coração, certo? Medial é também chamado de paracardíaco. E o posterior também é chamado de cardíaco ou paracardíaco, certo? O medial, na verdade, mais cardíaco. Depende, eu já vi vários professores falarem que pode ser chamado paracardíaco também. E o basal posterior também paracardíaco. Isso é importante porque ele tem relação direta com o coração, o que acaba dando esse nome para ele. Beleza? Agora, com relação ao brônquio esquerdo, a coisa muda um pouco. Aqui, no caso da região do lóbulo esquerdo, a gente divide o que seria a zona apical, certo? E a zona que a gente chama de lingular, certo? Especialmente no que seria o lóbulo superior, porque o lóbulo inferior é igualzinho ao pulmão direito. Então, cuidado com isso aqui, ó, presta atenção. O lóbulo esquerdo, a gente divide em duas grandes zonas que a gente chama de apical e zona lingular, certo? O segmento 1 e 2, ele é uma parte apical, outra parte é posterior, certo? A, P, A, segue igual, é APA, certo? É igual, APA. O que muda é que na parte da língula, no segmento 4 e 5, agora não é mais LM, é SI, certo? É superior e inferior. Agora, uma coisa que pergunta sempre é o seguinte: qual parte do pulmão recobre o coração hace anterior, certo? Hace anterior. É esse segmento que a gente está vendo aqui, ó. Tá vendo? O segmento 5 é parte do segmento lingular inferior. Beleza? Beleza? Essa pergunta é uma pergunta que se faz em prova oral. Beleza, e depois, Diogo, como é que segue? Segue segmento 6 é apicado de Nelson, normal, que é basal e posterior, que na verdade a gente chama de segmento superior, mas não é bem assim, ele é basal e posterior, certo? E depois segue tudo igual, gente, o que a gente chamava de MALP, né? MALP, é igual, medial, anterior, lateral, posterior. Você vê que alguns segmentos eles botam inclusive juntos, ó, mas é a mesma coisa, certo? É a mesma coisa. Com relação às artérias e como está o coração e a relação do coração com o pulmão, a gente diz que o pulmão ele tem o que a gente chama de porção funcional e porção anatômica, inclusive a irrigação funcional e irrigação anatômica. O que é isso, Gil? As artérias pulmonares saem do coração, então ela leva o quê? Nesse caso, o sangue que veio desoxigenado. Só leva esse nome de artéria porque sai do coração, certo? As venas pulmonares, por outro lado, trazem sangue oxigenado do pulmão até o coração. Mas aí você pode se perguntar, poxa, Diogo, mas como é que o próprio pulmão se irriga? É que parte das venas pulmonares que estão com sangue oxigenado, eles fazem o que a gente chama de shunt. Shunt é uma conexão. Essa conexão que se faz entre o que seria venas pulmonares e o que seria a artéria bronquial. É o que a gente chama de irrigação nutrícia, certo? Irrigação nutrícia. Então, como é que se dá a irrigação nutrícia? Como é que o pulmão irriga a si mesmo? Através do que seria um shunt fisiológico entre o que seria venas pulmonares e artérias bronquiais, certo? E artérias bronquiais. Fique claro isso. Então, existe a oxigenação funcional, que é como o pulmão funciona normal, artérias e venas pulmonares, e existe a anatômica, que é para si mesmo, certo? Para si mesmo, como é que é? Artérias bronquiais através de um shunt, que é uma conexão que existe entre venas e artérias, certo? Beleza. Agora, a pergunta de longe que mais se toma em prova em relação ao pulmão é ilho pulmonar. A diferença entre ilho direito e ilho esquerdo e como isso se dá de forma ordenada, certo? A gente diz que o pulmão direito ele tem um ilho
E ilho é o que, gente? Ilho é a região. E pedículo, por outro lado, é o componente, certo? Qual é o componente? Artéria, vena e brônquios, beleza? Componentes são artéria, vena e brônquios. E o ilho é o que? É toda essa zona onde passa o pedículo, certo? É a zona ou região que passa o pedículo. Gente, o ilho pulmonar direito, a gente grava ele de anterior a posterior, voiaberiço, certo? Voiaberiço. E voiaberiço significa o quê, Diogo? Que o primeiro aqui, ou seja, mais anteriormente, vai ser a vena, seguido da artéria, seguido por fim do brônquio, certo? Então, voiaberiço, certo? Voiaberiço, certo? Essa cidade aí que está colada aí com La Plata, próxima à faculdade, né? Passando a 122. Beleza. E já por outro lado, o ilho pulmonar esquerdo não é voi aberiço, é aberiço voi. Aberiço voi. Só que como agora, Diogo, de superior a inferior. No caso, essa imagem aqui, ele aparece duas artérias. A parte central seria os brônquios e a parte mais inferior são as venas pulmonares. Tá? Que fique claro. Então, de novo, ó, ilho pulmonar direito é voi aberiço, de anterior a posterior. E o ilho pulmonar esquerdo é abericus voi, mas é de superior a inferior. E essa é a pergunta mais frequente de pulmão, certo? Pergunta mais frequente de pulmão. Aí tá aí um pouco do que seria voi, abericus voi, pulmão direito, pulmão esquerdo, certo? Joia. A inervação do pulmão não é uma pergunta que se faz em prova, não é uma pergunta, mas como tem no livro, a gente deixa aqui para vocês que parte do que seria simpático vem do tronco simpático, né, o que promove a broncodilatação, e parasimpática através do nervo vago, broncoconstrição e secreção glandular. Certo? Circulação pulmonar, circulação bronquial é o que eu estava falando para vocês. Não precisa saber muita coisa, senão que a circulação bronquial é o que irriga o próprio pulmão. É de tipo anatômica, certo? É anatômica. E ela é através de um shunt, como eu disse a vocês. Esclareci. Uma outra coisa sobre pulmão que a gente tem que saber, sim ou sim, é a pleura pulmonar. A pleura é uma capa visceral, certo? E que tem tanto visceral quanto parietal, que recobre as grandes vísceras, né? As grandes vísceras, elas são recobertas por um tecido conectivo. No caso do pulmão, a pleura, no caso do coração, o pericárdio, certo? E essa capa que reveste esse órgão, ela é dividida em duas orras, né? Duas folhas, que seria a orra visceral e a orra parietal, visceral mais próximo à víscera e parietal mais próximo à parede, certo? Que vocês veem isso, inclusive, em êmbrio também, né? Que é derivado do mesodermo lateral, que vai recobrir os órgãos. E uma outra coisa importante sobre a pleura, gente, é o seguinte: a pleura, ela não tem só uma função de recobrir o órgão, mas ela tem uma função tanto imunológica quanto funcional, certo? Ou seja, por que o pulmão ele não colapsa? Em grande parte é por conta da pleura. A pleura, gente, só para você ter uma noção mais ou menos como é que seria, imagine um plástico molhado e você pega esse plástico molhado e joga ele na parede de um azulejo. O que ele faz? Pega, né? É até difícil de sair, não é verdade? Isso é a pleura. A pleura é como se fosse um componente desse molhado que pega no pulmão e não permite que o pulmão solte dela. E isso permite que ela puxe o pulmão para fora e traga o pulmão para dentro, certo? É o que permite o aparato pulmonar. Porque essa extensão e essa diminuição do tamanho pulmonar, que advém grande parte da função da pleura, é o que permite que o pulmão diminua ou aumente a pressão que existe dentro dele, que permite que você respire. Porque pense, o pulmão é só um aparato esponjoso, alguém tem que aumentar ele, certo? E isso, em grande parte, é feito pela diferença que se faz entre o diafragma e a pleura, que cambia as pressões que existem desse pulmão e permite a sua função. Então, por isso que é importante saber em anatomia qual a função da pleura pulmonar. Beleza? A pleura, a gente já falou que ele tem a orra visceral e a orra parietal, uma orra mais interna, uma orra mais externa, certo? A pleura também, gente, tem o que a gente chama de extensões pleurais, que a principal que vocês têm que saber é o recesso costofrênico, certo? Por que costofrênico? Costo da parede costal e frênico do diafragma. E por que isso é importante, Diogo? Porque imagine se o pulmão ele já começa a ter algo que não permita que funcione bem. Por exemplo, o acúmulo excessivo de catarro dentro desse pulmão. Um exemplo, certo? Geralmente,
as coisas seguem a lei da gravidade, não é verdade? Então puxa para baixo esse catarro. E esse catarro fica acumulado, vamos botar aqui, nos senos, porque esses espaços são chamados de senos, seno costofrênico, certo? Esse seno costofrênico, ou também chamado de recesso costodiafragmático. E isso, gente, é caracterizado por enfermidades específicas, como a pneumonia, certo? A pneumonia é assim, certo? A cavidade pleural, ela leva dentro de si um líquido pleural, por isso que eu dei o exemplo do plástico no azulejo, certo? E esse líquido é que permite que a coisa fique pegada, certo? Permite o deslizamento. A inervação da pleura, isso aqui é um assunto que cai em prova final, tá? Ela é dada em grande parte pelos nervos intercostales e na porção mais ou medial, mediastínica ou inferior, pelo nervo frênico, tá? Cuidado com isso aqui, vez por outra, cobra em prova. E o resto, pela sensibilidade somática, não é tão importante, não. O mais importante é isso aqui e isso aqui. Beleza? Maravilha. Ou seja, o que seria a pleura parietal. Tá bom? Então, essa aula de pulmão é uma aula super tomável em prova. Obviamente, pulmão está entre os órgãos mais importantes do corpo e por isso é tomável, certo? Saber a questão da pleura também é algo importante, especialmente os senos, né? Deixa eu até falar uma coisa aqui que eu esqueci, que é o seguinte. A gente falou do seno costofrênico, a gente tem um seno na região interna também, que é o seno cardiofrênico, certo? Cardiofrênico. Por que cardiofrênico? Coração e, e, e diafragma, frênico de diafragma, né? Então, os dois principais senos ou extensões que a gente tem da pleura é a costofrênica e a cardiofrênica, beleza? Esses dois detalhes são detalhes muito importantes. Outra coisa que vocês não podem esquecer dessa aula é o que, gente? A relação que existe dos broncopulmonar, ou seja, os segmentos broncopulmonares, e, por fim, o que seria o ilho, que de longe é a pergunta mais frequente de prova. Beleza? A gente se vê na próxima classe.